Olá, meu nome é Laura, eu tenho 20 anos de idade, sou nascida e criada em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. E a minha vida, foi assim, uma loucura. Enquanto trans, enquanto eu me descobri, assim. E tudo iniciou com uns 7 anos de idade, em média. Eu, desde cedo, já sabia que alguma coisa não estava normal comigo. Eu já sabia que algo ali dentro de mim estava diferente. Eu já não me comportava como os meninos se comportavam da mesma idade que eu. Na escola eu sempre, tive mais convívio e mais afinidade em me envolver, e me relacionar e conversar, brincar e me expressar com meninas. Meus trejeitos, minhas falas, meus gostos sempre foram mais puxados pro lado feminino, vamos dizer, né? Estereotipar assim. E o tempo foi passando, eu fui conhecendo outras pessoas, eu fui convivendo com professores, com pessoas de mais idade. E nos meus 10 anos de idade, eu tive meu primeiro contato com outro menino. Foi bem precoce, bem precoce. Ele também tinha 10 anos de idade, então assim, foi meio que uma coisa bem louca pros dois, porque os dois não sabiam muito bem o que estavam fazendo, mas a gente teve esse primeiro contato. E eu e minha mãe nós sempre tivemos uma relação muito, muito, muito aberta. Muito assim, de parceria. Minha mãe sempre colocou os pingos nos is comigo. Ela sempre esteve junto a mim, desde probleminhas minúsculos que seja, até coisas assim, enormes de se resolver. Minha mãe sempre esteve junto comigo, a gente sempre teve muito diálogo dentro de casa. E aquilo foi pesando pra mim mesma, porque eu fui me descobrindo homossexual até então. E não aguentava mais esconder de mim mesma e pra minha mãe. Porque as pessoas ao meu redor já começavam ali a perceber que eu já não, né, não era hétero. Eu já era uma criança gayzinha. E com 12 anos, em dezembro de 2012, eu me assumi homossexual pra minha mãe. Lembro como se fosse ontem, assim, foi num domingo. A gente sempre tinha costume de conversar muito, de deitar, assim, depois do almoço e conversar sobre a semana. Porque ela sempre trabalhou, né? E eu sempre, desde pequena, já ficava em casa sozinha. E, enfim. E então, naquele mesmo dia, né, durante a manhã, eu conversando com ela, eu falei, mãe, depois a gente precisa conversar. Eu preciso te contar uma coisa, a gente precisa conversar sobre algo muito sério. Eu preparei ela para aquele momento. Minha mãe, como sempre, muito curiosa, já ficou daquele jeito, né? Vixe, vamos lá. Almoçamos, deitamos na cama e eu comecei a contar pra ela. E por incrível que pareça, eu não sei de onde eu tirei palavras para falar tudo que eu falei naquele momento, mas eu consegui me expressar de uma forma e eu fiquei impressionada com a reação dela. Por mais que nós fôssemos muito parceiras desde sempre, eu tinha muito medo de contar pra ela, de me abrir pra ela e a reação dela ser assim, né, horrível, dela me mandar pra fora de casa, dela me bater, dela me reprovar e tudo mais, porque tudo passa na nossa cabeça. Tudo passa nesse momento. Então, assim, é só quem é mesmo, só quem passa por isso pra entender o que eu tô querendo dizer. Porque é bem complicado. E a reação dela foi a mais incrível possível. Eu sempre me emociono muito falando disso, porque a minha mãe, ela me abraçou de uma forma muito incrível. Ela me disse coisas incríveis, me deu apoio, me deu um norte, me disse pra eu me cuidar, que isso não mudaria em nada na nossa relação, que isso simplesmente era um fato que não tinha como mudar e que a função dela como mãe era me respeitar e me amar. Então, assim, isso pra mim foi. Porém, aí vem a questão. No fim da conversa, a primeira coisa que ela perguntou foi: Você não vai se vestir de mulher, não, né? Eu não, jamais, que isso? E realmente não. Naquela época não, eu não me via como mulher trans, eu não me via vestida como mulher, me comportando como mulher, com cabelo grande, etc. Os trejeitos de uma mulher. E com o tempo, eu fui vendo que aquela resposta que eu dei pra ela foi errada. Com o tempo eu fui vendo que aquilo que eu falei pra ela tava me machucando, porque a todo momento, em tudo que eu participava, qualquer coisa que eu tinha oportunidade de me parecer como mulher, eu queria estar como mulher. Na festa junina eu queria ser a noiva. Na peça de teatro eu queria ser a menina, a princesa.
sabe? Na festa de Halloween da escola Criança Mortiça Adams, tem foto minha, inclusive, gente, de Mortiça Adams no Facebook. Não vejam. E assim, eu comecei a ter uma outra desconstrução na minha cabeça. Eu comecei a falar assim, calma aí. Se eu tô tendo esse tipo de comportamento, não é esse o perfil, não tô vivendo certo, calma aí. E foi aí que eu comecei a me permitir. Foi aí que eu comecei a me descobrir. Até então eu, tipo, fazia de tudo pra aparecer, né? Cabelo pintado de loiro, platinado, pintava de roxo, raspava e roupas daquele jeito, e tudo puxado pro gênero feminino. Em mais ou menos meados de 2018 foi quando eu raspei meu cabelo e resolvi assumir meu cabelo cacheado. E o cabelo cacheado ele foi um divisor de águas novamente na minha vida, porque a partir do momento que eu deixei o cabelo crescer, eu comecei a me descobrir cada vez mais. Aí veio a vontade de pintar a unha. Inclusive, a primeira vez que eu pintei a unha foi ela que pintou minha unha. Foi na época da Copa, se não me engano. A última Copa foi em 2018, né? Foi 18. Inclusive, ela fez uma arte na minha unha, tudo inspirada na Copa. Foi uma coisa verde e amarela. Tem até no meu Facebook também isso. Tem tudo registrado lá. E veio as vontades de usar a roupa saia, cropped, short curto. Só que isso tudo foi vindo aos poucos. Tudo isso foi assim, meio que no tempo da minha mãe entender, meio que no tempo da minha mãe me compreender. Porque se fosse por mim, eu já, nossa, meti o louco já, eu já tava toda transformada aqui, não sei o que. Mas enfim, não foi assim. E eu sinto que, não por uma culpa dela, jamais. Mas é que eu realmente precisava, até pra mim entender mesmo, e pra eu saber o que realmente eu queria. Porque até então eu era uma pessoa muito jovem. E hoje, com 20 anos de idade, eu já vou começar meu processo de hormonização. Eu vou passar pelo endócrino. Quero sim ter um corpo mais feminilizado. E acho que é o sonho de toda mulher trans, né? Só que a gente não pode focar em querer ter o perfil de uma mulher cis, porque não é o nosso foco. Jamais. Eu não quero, tipo, me parecer com X pessoa. Eu quero ter o meu corpo trans, me entender como trans, me aceitar como meu... Me respeitar, obviamente. Entende? E hoje em dia eu me sinto muito mais feliz, muito liberta. Eu trabalho num lugar incrível, onde as pessoas me aceitam, onde as pessoas me respeitam. Inclusive eu sou muito grata por isso, porque muitas meninas, assim como eu, na minha idade, ou mais velhas, ou mais novas que seja, não têm a oportunidade que eu tive de ter um emprego, de ter um amparo da família. Então, com certeza, eu procuro, eu me empenho em, com certeza, usar meu lugar de fala pra, sabe, trazer outras meninas junto a mim, sabe? Tipo, e colocar elas lá junto a mim também. Eu não aguentei, a questão é essa. Eu não suportei aguentar o peso de carregar essa coisa nas minhas costas e esconder pra mim como se eu estivesse fazendo uma coisa errada, uma coisa que é fora do mundo, entendeu? Como se eu estivesse fazendo um crime e estivesse escondendo isso das pessoas. Eu não aguentei segurar por muito tempo. Então, assim, por ser muito tagarela, por falar demais, por querer logo, tipo, me expressar e querer viver minha vida e, sabe, eu fui muito precoce. Então eu falei muito cedo pra ela, sabe? Eu não aguentei segurar. Por mais que tinha o medo por trás, por mais que tinha essa questão de, caramba, será que ela vai aceitar? Caramba, será que como que vai ser a reação dela? Sabe? Eu quis falar e eu não aguentava mais deixar aqui dentro pra mim engordado assim, gente, eu tava morrendo. E foram 2 anos, entendeu? Que eu me reconheci como homossexual e aí me assumi homossexual pra ela e aí daí pra frente, eu fui me reconhecendo como transexual. Que foi o processo em que eu me assumi novamente. Eu falo que foi uma segunda descoberta, assim, um segundo se assumir e que inclusive pra mim foi um pouco mais difícil. Foi um pouco mais complicado justamente pela pergunta que eu havia dito já no começo. Se eu não ia me vestir de mulher. E olha aqui a nega hoje. Porque o que as pessoas acham e pensam a todo momento é que nós somos ícones sexuais, que a gente tá ali pra fazer programa, que a gente tá ali pra satisfazer prazeres e fetiches, que isso é o principal de caras que vêm mesmo abordar a gente, convivendo com outras trans, convivendo com outras meninas. Tipo, o que a gente mais ouve é, eu quero ficar com você, mas ninguém pode saber,
tem que ser escondido, eu quero provar, e a gente não tem que ser um objeto de experimento. Nós não temos que ser um objeto de experimento jamais. Entende? Então eu acho que principalmente isso. Nós também queremos ser amadas, respeitadas. Muitas querem casar, ter filhos. Não que isso seja a minha vontade no momento, mas eu gosto muito de conversar, de me envolver, de, sabe, conhecer pessoas, conhecer caras. Só que o meu intuito nem sempre é o sexo. Eu não tenho, assim, uma necessidade tão séria com sexo, assim. Já foi muito mais, já fui muito mais aflorada antigamente, sabe? Eu queria conhecer, queria estar aqui sempre, sabe? Parecia que essa era uma meta da minha vida. Se eu não estivesse transando com alguém, eu não estava feliz, sabe? E isso passava muito na minha mente. Só que com o tempo, os meus gostos foram mudando, as minhas vontades foram mudando. A minha vontade, tipo assim, de conversar com um rapaz foi, assim, tendo outros fins, sabe? Tipo, conhecer, sair pra tomar um sorvete, sabe? Tipo, não romantizando, não é isso. Mas ir além, sabe? Como se fossem duas pessoas comuns, sabe? E eu não tenho muita relação com caras mais. Eu me privei um pouco. Eu tinha aplicativos, eu muitas vezes puxava assunto, sabe? Mas eu via que tinha um bloqueio, assim. Tem, né? Muito bloqueio. E eu sinto que antes, quando eu não me reconhecia como transexual, muito menos caras vinham pra conversar comigo. Hoje em dia o intuito deles é apenas o sexo, sabe? É, como eu disse antes, é provar, é experimentar, é saber como que é usar literalmente o nosso corpo como objeto de experimento, entendeu? E essa não é a minha função aqui na Terra. Sempre os mesmos, sempre os mesmos. É no sigilo, não conta pra ninguém. Gente, pelo amor de Deus, quem vai ficar comentando no meio de todo mundo com quem que você pega, sabe? Eu acho que isso, assim, é a base de qualquer coisa, sabe? Nenhum de nós... Claro, a gente comenta entre amigos, assim. Só que a gente não vai postar no Facebook ou no Twitter ou alguma coisa assim, tipo, fiquei com tal pessoa, ou a pessoa que não sei o quê. E outra, os caras, eles não entendem que nós somos mulheres. Essa é a questão. Pra eles ainda nós somos gays. Nós não somos gays mais, nós não somos homens mais. Por mais que a gente possa ter o órgão ainda genital, masculino e tudo mais, nós nos reconhecemos como mulheres. E eles ficando com nós continuam héteros. Então o que se passa na cabeça deles ainda não só deles, a sociedade toda em si. Se você vê um cara comigo, você já automaticamente pensa, o cara é gay, o cara tá... Sabe, já torna isso, aquilo, uma coisa totalmente fora do comum, sabe? A amedrontadora e... enfim. E eu quero alguém que me entenda, que me respeite, que não tenha vergonha de sair comigo na rua, principalmente, sabe? Que não tenha vergonha de me expor pra família. Eu não quero algo raso. Então eu não vou me entregar a um cara que só queira me usar como objeto. A gente é muito taxada como nós que ainda não passamos pela transição totalmente, né? Pelo processo de hormonização. Cobram muito isso. Cobram demais. As pessoas muitas vezes não reconhecem nós como mulheres por não ter um peito grande, por ainda às vezes crescer um bigode, sabe? Por às vezes o pelo da perna tá grande e ainda vem o chamado irmão, brother, cara, sabe? Então é uma coisa que muitas vezes a gente tem que tentar desconstruir isso de uma outra forma, tentar envolver essa pessoa para que ela entenda que nós não somos um homem, um cara que nem ele está nos chamando. Aconteceu uma situação comigo recentemente que o rapaz, ele me chamou de cara, pediu perdão por ter me chamado de cara, me chamou de brother, falou desculpa de novo, eu falei tudo bem, ele brother no final ainda da conversa. Então assim, será que é um costume? Será que é um hábito dele de chamar qualquer pessoa de brother, de cara, porque existe isso? Ou ele fez pra me confrontar? Entende? Porque ele reconhece que eu sou uma mulher trans, porém eu não tenho transjeitos não. Eu não tenho o corpo feminino, digamos assim. Entende? É isso. O Bom Jesus sempre foi uma escola muito inclusiva. Sempre foi uma escola muito inclusiva. Eles sempre deram voz pro aluno.
Então nós tínhamos muita liberdade em nos expressarmos de formas diferentes, levar eventos para dentro da escola, levar projetos. Então assim, inclusive o diretor Bento, que era o que estava na gestão da escola na época, a gente tinha um contato muito direto com ele, entende? E ele nos apoiava muito. E, consequentemente, com a equipe dos professores, administradores da escola e tudo mais, a gente vivia num conjunto muito harmônico, entende? Então, o meu processo ali dentro foi muito bacana porque eu nunca sofri o preconceito de ser xingada de viadinho, de apanhar no final do dia, por exemplo. Eu nunca passei por essa situação lá dentro, sabe? E o processo de aceitação dos meus amigos lá dentro da escola, enquanto ainda Vinícius, que esse é meu nome de batismo, foi muito bacana. Eles me acolheram bastante. Eles nunca tiveram, assim, problema e preconceito. E sempre que tinha alguma dúvida, eu chegava e perguntava. Eu não cheguei ainda a me reconhecer como a Elora dentro da escola. Porque eu terminei o ensino médio com 17. Era ali em 2017, mais ou menos. Isso, 2017. Então, eles não conviveram com a Elora. Só que eles conviveram com o começo da minha transição. A aceitação do meu irmão. Nós não temos uma boa relação. O que eu tenho de afeto e de respeito, de compreensão de pessoas de fora, de amigos, da minha mãe, de professores, que nem eu falei, de pessoas do trabalho, eu não tenho do meu irmão. Ele não me entende, ele não me respeita. Vou dizer logo o português claro. Ele é homossexual, ele é casado com outro rapaz há 6 anos. Só que o estereótipo dele é aquele homossexual normativo, sabe? E ele a todo momento sempre falou pra minha mãe, fala pra ele parar com isso, fala pra ele cortar esse cabelo, cortar essa unha, parar de se vestir assim. Um período em que a gente estava na escola, eu fiz um curso, então sempre eu tava nos períodos contrários do que eu estudava para apresentar alguma coisa, que eu também já fui dançarina, já fiz teatro, então eu sempre me apresentava muito na escola. Uhum. E coincidencialmente nesse período ele estava terminando o ensino médio, no período noturno, e a gente ia fazer uma apresentação da consciência negra. Ele chegou pra minha mãe dizendo que as pessoas estavam dando risada de mim e que ele se sentia envergonhado em falar que era meu irmão. Só que as pessoas sabiam que era e ele saiu do lugar. E a gente não tem uma boa relação por conta disso, sabe? Ele não me entende, não me respeita, ele reprova. Ele já disse que eu não posso ir na casa dele com short curto, com a saia, com cropped. Então, se ele não me aceita com uma saia, eu não posso ir na casa dele com a calça. Então isso me machuca bastante, sabe? É uma relação que eu queria muito ser mais próxima. Queria muito poder falar, nossa, eu tenho um irmão mais velho, a gente é super parça, a gente sai, a gente se diverte, a gente se entende. Só que não é assim que funciona, então... por exemplo, no meu processo de me assumir pra minha mãe, eu tive uma situação que ele foi contar pra ela que eu era homossexual, sendo que eu já havia falado, só que ele não sabia que eu havia falado. Então foi meio que um puxão de tapete ali, sabe? Ele tentou, só que a minha mãe já sabia, eles trabalhavam juntos na época. Olha só, vou contar essa história, vamos lá. Nós tínhamos um tablet na época, e a gente dividia esse tablet pra entrar nas redes sociais. E eu comecei com o Facebook logo cedo aqui. E eu conversando com o menino, deixei o Facebook aberto e fui dormir. E ele chegava mais tarde, sempre chegava mais tarde, por motivo X, né? Sempre tava com um boy, ou ele viajava muito pra fora e tudo mais. Ele viu essa conversa e veio me questionar. Que falou que eu tenho que me cuidar, que eu tinha que isso, tinha que aquilo, que ele ia falar pra minha mãe. Aí depois que ele terminou de falar aquilo tudo, eu falei pra ele, tá, você já terminou? Aí ele falou assim, já, por quê? Eu falei assim, não, porque a mãe já sabe. Aí ele ficou branco, assim. Já tinha 1 mês que eu tinha contado pra ela. E aí eles trabalhavam juntos e ele ficou rodeando ela ali no trabalho. E minha mãe, depois ela contou pra mim essa situação. E ele perguntou, questionou ela se eu tinha realmente falado pra ela. Ela falou, não, ela me falou assim, que é, e tá tudo bem, tá tudo tranquilo. E ele já se reconhecia como gay, como homossexual, só que ele não tinha falado pra ela ainda. Ele não tinha se assumido pra ela. Ele veio contar pra ela já com 25 anos de idade. Sabe? Já foi bem mais tarde, e não porque ele falou, porque amigos dele... Então, assim, eu também entendo um pouco a frustração dele enquanto pessoa, enquanto relação com a minha mãe, porque ele não teve
não se sentiu confortável em falar pra ela. Por mais que tenha sido a mesma criação, por mais que tenha sido as mesmas coisas, os mesmos gostos, enfim, ele não se sentiu confortável. Então talvez isso pode ser uma frustração que ele tenha. E eu não me sinto fechada em bloqueada e com uma parede imensa entre nós dois pra poder resolver isso, jamais, entende? Mas é uma coisa que me magoa bastante, uma coisa que me deixa bem chateada, tipo, não ter essa relação com ele, porque eu o respeito e eu o amo muito apesar de tudo. Nós, transexuais, somos pessoas comuns, a gente também come, a gente também tem que pagar conta, a gente fica doente, a gente tem família, entende? Então todas nós precisamos dessa base, que é o lazer, que é o trabalho, que é, enfim, ser respeitado, que é o básico de tudo. Eu já fui transista, eu já dei aula de dança, eu já cacei de tudo um pouco pra poder fazer, pra ganhar um dinheirinho. E aí eu entrei em um lugar, não me senti tão à vontade, a gente acabou o contrato por ali, eu saí de lá assim que eu fiz 18 anos. E logo em seguida eu digo que foi assim, uma bênção na minha vida, porque foi uma indicação. E a gente se conheceu, a gente teve uma primeira conversa, a gente se entendeu muito, a gente se gostou muito. E desde então ela me adotou, assim, sabe? Ela me colocou dentro da loja, sempre me respeitou muito, sempre me apoiou muito. Eu não ando na rua sozinha à noite. Não ando sozinha. Porque eu, sinceramente, eu tenho medo. Eu nunca passei por uma situação em que me colocasse contra a parede e me deixasse assim, aflita, ou apanhar, ou enfim. Ou ser assaltada, por exemplo. Mas eu tenho medo. Eu não confio tanto assim em sair tão bem assim depois de umas 9 horas da noite sozinha na rua. Eu ando de bicicleta. Não tenho ainda CNH, ando aqui na bicicletinha. Então o que eu puder evitar de estar na rua a esse horário, porque eu sei muito bem do lugar que eu ocupo e que nem todo mundo vê isso como flores e jardins lindos e cheios de borboletas. Então eu me cuido bastante quanto a isso. Tipo, eu procuro o que tem pra resolver, eu resolvo durante o dia. Se à noite tem alguma carona, ou se eu consigo pagar um de carro, ou se, enfim, eu procuro sempre evitar. E não, gente, não é fácil. É uma coisa que é cara, é uma coisa que, tipo, as pessoas acham que é simples. Você só vai lá, toma um remédio e transforma sua vida. Não, não é assim. Inclusive, muitas trans, por não terem condições financeiras, inclusive eu, por não ter condição financeira naquele momento, eu pensei em me automedicar sozinha. Eu pensei em comprar, pesquisei, e assim, se você pesquisar lá no YouTube, transição de gênero, vai aparecer pouquíssimas coisas. Pouquíssimas mulheres trans falando sobre transição. É impressionante, não tem conteúdo, sabe, explicativo suficiente para que você entenda. Você tem que fuçar muito para você encontrar. Então acaba que você tem algum conhecimento, sabe? Você acaba que descobre um remédio aqui, um remédio ali, um bloqueador de testosterona que você usando com não sei o que, vai dar esse tal efeito. Só que ao mesmo tempo, o que ocorre é que você pode ter uma trombose, você pode ter uma embolia pulmonar, você pode ter um câncer. Então assim, é muito perigoso. E eu acho que a nossa, né, o nosso governo, a nossa gestão, ela devia parar assim, sabe? Ela devia dar esse suporte para nós transexuais que queremos nos transformar num outro corpo, né? No corpo que a gente almeja, entende? É muito inacessível, é muito caro a gente passar por uma consulta no endócrino para poder fazer os exames, para poder saber como que funciona o seu corpo, para saber a quantidade de remédio que você vai ter que usar, para saber por quanto tempo você vai ter que usar, para quanto tempo você vai ter que usar aquela quantidade, para daqui a um tempo você mudar a quantidade, porque tem todo esse rolê. Não é só você aplicar aquilo lá e, sabe? Só que infelizmente eu mesmo não tenho condição de pagar uma psicóloga. E aí onde entra, por exemplo, onde você mora, qual condição você tem, tipo, quais são as portas que você tem para poder chegar a isso, a alguém que dá um suporte para você ali voluntário, ou, sabe? É muito difícil, gente. É muito difícil. Não é simplesmente assim você se entender como transexual e querer mudar da noite pro dia. Entende? As pessoas acham que é assim, mas não funciona dessa maneira. É bem complicado. Permita-se. Permita-se. Sabe? Viva intensamente. Faça mesmo o que você quer fazer. Raspa o cabelo, coloca um alongamento desse tamanho. Sabe? Eu acho que o mais
interessante, o mais legal é se permitir, é se entender, sabe? É refletir sobre o que você realmente quer. Muitas vezes até mesmo não quer se vestir como eu, por exemplo, mas quer ter uma... quer transbordar aquilo que tá dentro de si, entende? Através de uma roupa, através de um cabelo, através de uma postagem, através... E é isso, permita-se, sabe? Sem medo, sem medo.